Queria dar meu boa tarde a todos e a todos. Queria começar dizendo que eu acompanhei, como poucos, a trajetória da revista Veja, desde o seu primeiro número. Eu dizia ao Roberto Tivita ontem, quando eu estava no exílio, em 1968, já estava há 4 anos, chegou às minhas mãos até o número 0 da revista. E, a partir daí, a Veja foi a minha principal fonte de informação a respeito do que acontecia no nosso país. Nos 10 anos seguintes, que foi quando eu voltei ao Brasil, em 1978, depois de 14 anos de exílio. E eu nunca poderia ter imaginado que, 40 anos depois, teria a satisfação de estar presente na solenidade do 40º aniversário e falando sobre o futuro do nosso país. É uma satisfação pessoal muito especial, Roberto. Muito obrigado por este convite. Bem, 1968 foi um marco da nossa história, e não apenas do ponto de vista do que aconteceu na política, com a consolidação do regime autoritário, da ditadura, mas também na economia. Foi o ano que começou o mal chamado milagre econômico, durante o qual a economia cresceu mais de 8% ao ano per capita, durante 6 anos consecutivos. Uma performance nunca antes vista neste país, nem depois. O milagre acabou, o governo militar dobrou a aposta do crescimento, mas o aumento dos juros externos e o novo choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, produziram uma reversão brutal na economia. O Paul Valéry diria, naquele momento, «Le futur ne sera pas comme il était». O futuro não será como era. E como não foi. A partir deste ano, 1980, nós enfrentamos 15 anos de superinflação, a mais prolongada da história contemporânea entre as economias mais diversificadas. E a superinflação acabou determinando o ritmo e a forma de tudo o que aconteceu, desde a transição democrática, a nova Constituição, as mudanças no papel do Estado e a abertura econômica e financeira. Se a volta da democracia foi a grande conquista dos anos 80, o grande evento, a estabilidade foi a grande conquista da segunda metade dos anos 90. Período esse que assistiu também à afirmação da abertura externa, o enxugamento da ação do Estado na economia, o grande salto da agroindústria, o início das práticas de responsabilidade fiscal, o começo de mudanças na educação e na saúde e a montagem da rede de proteção social. Tudo isso vem daquele período. Mesmo com o solavanco causado pelo desequilíbrio externo no final da década e depois pela sucessão presidencial de 2002, o fato é que a economia foi reencontrando seu rumo, a partir de 1999 mesmo, sob o tripé câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal. Nos anos recentes, nós vivemos a melhor conjuntura externa do após-guerra, e talvez incluindo todo o século XX, com o aumento de preços internacionais e da demanda por nossas exportações de commodities e juros internacionais relativamente baixos. Não foi por menos que o crescimento médio da economia elevou-se desde 2002, se bem que em ritmo inferior ao da América Latina, inferior aos dos países emergentes e inferior à média mundial. De todo modo, o crescimento melhorou. E o que precisamos evitar agora é que não represente este crescimento apenas um miniciclo a mais, e sim um ponto de inflexão na tendência de semi-estagnação que nos acompanha desde os anos 80. Se começarmos a medir em 1980, o PIB por habitante no Brasil até hoje cresceu em torno de 1% ao ano apenas. É o maior período de semi-estagnação em muitas décadas. Governar para a próxima geração significa o quê, a meu ver?
significa permitir que ela possa encontrar cada vez mais oportunidades de vida e que essas oportunidades se distribuam de forma socialmente mais equânime. Agora, responder bem esse desafio exige muitas coisas. Entre elas, em primeiro lugar, aumentar a taxa de investimentos da economia. Não tem jeito. Em relação ao PIB, o Brasil investe hoje menos do que a média mundial, menos do que a média do mundo, menos do que a Argentina, menos do que o Chile, menos do que o Peru, menos do que o México e menos do que a Colômbia. Nós só ganhamos nessa matéria da Venezuela. Para que se tenha uma ideia, os gastos reais do governo federal, principalmente devido às despesas de custeio e não de investimentos, e a decisões que estão sendo tomadas atualmente, em 2012 devem ser 130% mais altos em 2012 do que em 2002. 130% mais altos, a menos que tenha inflação. Sem reduzir o superávit primário, isso vai exigir um aumento de receitas reais, com os dados atuais, um aumento de receitas reais de 9% ao ano, daqui em diante, independentemente do que acontecer com a economia. De fato, nós vamos precisar reforçar a terceira perna daquele tripé, a da responsabilidade fiscal, hoje cambaleante. Talvez muitos aqui não saibam que a lei de responsabilidade fiscal no Brasil, essa lei que limita, muito especialmente, a transmissão de déficits de uma administração à sua sucessora, que é um velho mecanismo de desorganização das contas públicas no Brasil, esta lei aplica-se somente a estados e a municípios, não se aplica ao governo federal. Isso é pouco sabido no Brasil. Há quem considere que o nosso futuro econômico está baseado, ou será baseado, na exportação de commodities, dado o dinamismo da demanda por esses produtos no mundo de hoje. Trata-se de um equívoco. É evidente que é muito bom exportarmos o máximo possível de commodities, mas nenhuma economia continental como a brasileira conseguiu desenvolver-se na base do modelo primário exportador. Formar e desenvolver uma nação é muito mais do que explorar recursos naturais. Em sexto lugar, eu queria sublinhar a importância das parcerias com o setor privado para investimentos em infraestrutura. Só aqui em São Paulo nós temos 4.600 quilômetros de estradas concedidas e vamos conceder até o fim do ano mais 1.600, uma parceria que nós estendemos também à saúde, onde 23 hospitais são administrados por entidades privadas, sem fins lucrativos, produzindo um resultado que é 25% mais de atendimento e 10% a menos de custos. Mas eu poderia estender sobre vários outros assuntos e não vou fazê-lo. Vou concluir só lembrando um aspecto que é essencial. O Brasil hoje, diferentemente de 68, é uma democracia consolidada. Este é um fato importante em si, mas que para nós tem um valor especial, depois de termos amargado uma ditadura de 20 anos. Nós fazemos parte agora da linha de frente de uma das melhores coisas que a cultura ocidental já produziu, a democracia representativa. E a história dos povos na democracia mostra que o crescimento amplo e contínuo da produção e do emprego não traz apenas benefícios materiais. Fortalece também as instituições e os valores democráticos. Favorece a estabilidade política, estimula a tolerância, amplia as oportunidades. Um país que não cresce acaba não distribuindo renda, mas equalizando a pobreza. A economia do combate à pobreza não pode ter como base a pobreza da economia. Muito obrigado.